Mas eu trabalho muito. Se eu tivesse que começar a minha vida financeira do zero hoje, sem dinheiro, sem contatos e sem privilégios, a primeira coisa que eu faria não seria procurar uma forma de ganhar mais dinheiro. Talvez isso pareça até estranho, porque todo mundo diz que o problema da pobreza é ganhar pouco. Mas e se eu te dissesse que esse nem sempre é o verdadeiro problema? Olha ao seu redor, quantas pessoas você conhece que receberam aumento no salário e continuaram sem dinheiro? Quantas pessoas ganharam um 13º e poucos meses depois já estavam endividados novamente? Quantas pessoas dizem que se ganhassem o dobro do que ganham hoje, todos os problemas sumiriam, todos os seus problemas acabariam? A verdade é que muitas delas continuariam exatamente na mesma situação, só que com contas ainda maiores, porque existe uma diferença enorme entre falta de dinheiro e a falta de direção. E eu não estou dizendo que o dinheiro é um problema, que ele não importa. Muito pelo contrário. No Brasil, milhões de pessoas enfrentam dificuldades reais. O custo de vida só aumenta, os alimentos ficam cada vez mais caros e os salários muitas das vezes não acompanham essa inflação. Existem pessoas que trabalham todos os dias e mesmo assim lutam para fechar as contas no final do mês. Isso é real. Seria injusto ignorar essa realidade. Mas também existe outra realidade que quase ninguém tem coragem de falar. Muitas pessoas permanecem na mesma situação financeira durante anos porque repetem os mesmos comportamentos todos os dias. E é sobre isso que eu quero conversar hoje com você. Porque talvez o maior obstáculo entre você e uma vida financeira melhor não esteja apenas na sua conta bancária. Talvez ele esteja escondido na sua rotina, nos pequenos hábitos e decisões que parecem ser insignificantes, mas que repetidos durante anos constroem exatamente a vida que você tem hoje. E antes que você pense que esse vídeo é sobre você ficar rico rapidamente, não é. Eu não acredito em nenhuma fórmula mágica para ganhar dinheiro, para enriquecer. Eu não acredito em dinheiro fácil. E também não acredito que todo mundo parta do mesmo ponto. Cada pessoa carrega uma história diferente, uma mentalidade diferente, desafios diferentes. Mas existe uma coisa que todas as pessoas têm em comum. Todos os dias fazemos escolhas. E essas escolhas moldam o nosso futuro. Mesmo quando parecem pequenas. Pensa comigo. Duas pessoas. As duas ganham o mesmo salário praticamente. Moram na mesma cidade. Têm idades parecidas ou até iguais. 5 anos depois, uma delas consegue montar uma reserva de emergência. Aprendeu uma nova profissão, aumentou a própria renda. Enquanto a outra ainda vive reclamando da falta de oportunidades. O que mudou? Será que foi apenas sorte? Ou será que uma delas começou a tomar decisões diferentes? Essa pergunta mudou completamente a forma como eu enxergo o dinheiro. Porque durante muito tempo eu também acreditava que precisava esperar o momento certo, esperar ganhar mais, esperar sobrar mais dinheiro, esperar ter tempo, me sentir pronta. Mas existe um problema enorme quando você vive esperando. Porque enquanto você espera, os dias continuam, a vida continua passando, as contas continuam chegando, as oportunidades continuam aparecendo e desaparecendo, e a vida continua acontecendo. Enquanto muita gente espera apoio para começar, eu decidi começar do zero. E começar do zero me ensinou uma lição que eu gostaria de ter aprendido muito antes. A pobreza nem sempre começa na sua carteira. Muitas vezes ela começa na forma como pensamos. E antes que alguém comece a interpretar isso de uma forma errada, deixa eu explicar. Pensar diferente não quer dizer que o dinheiro vai aparecer na sua carteira, mas pensar da mesma forma durante anos quase sempre produz os mesmos resultados sobre sua vida. Se todos os dias você aprender algo novo, se todos os dias você diz que vai começar amanhã, se todos os dias você passa a hora consumindo conteúdos, mas nunca coloca nada em prática, o resultado dificilmente vai ser diferente. E é aqui que entra uma pergunta que é muito importante. Quanto tempo você passou nas redes sociais ontem? E compara esse tempo que você gastou nas redes sociais ao tempo que você dedicou para aprender uma habilidade nova que pode aumentar a sua renda, para aprender como fazer vendas, marketing, edições de vídeos, trabalhar com inteligência artificial.
aprender um inglês, uma linguagem nova, programação ou qualquer outra habilidade que valorize o seu tempo. Não existe problema em você descansar. O problema é transformar a sua distração em uma rotina diária. Porque pequenas escolhas feitas todos os dias produzem grandes diferenciais depois de alguns anos. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo sem que você perceba. Você não está ficando para trás em um único dia. Você está ficando para trás um pouco a cada dia. E é justamente aí que mora o verdadeiro perigo. Porque a mudança raramente acontece de forma repentina. Ela acontece no silêncio. Assim como a pobreza também pode ser construída em silêncio. Não por causa de uma decisão gigantesca, mas por centenas de decisões que parecem inofensivas. É por isso que, antes de falar sobre o dinheiro, eu quero falar sobre comportamento. Porque existe um padrão invisível que prende milhões de brasileiros no mesmo lugar durante anos. E quando eu percebi esse padrão, eu percebi que o problema era muito maior do que simplesmente ganhar mais dinheiro ou ganhar pouco. Era algo que influenciava todas as outras decisões da vida. E é exatamente sobre isso que eu vou te mostrar agora. Existe um padrão invisível que prende milhões de pessoas no mesmo lugar. E o mais curioso é que quase ninguém percebe que está preso nele. Porque ele não aparece como um problema. Parece uma rotina normal. Você acorda, você vai para o trabalho, você volta para casa, assiste alguns vídeos, passa um tempo nas redes sociais, dorme. E no dia seguinte você faz exatamente a mesma coisa. Durante semanas, durante meses e anos. E talvez você esteja pensando, mas eu trabalho muito. Sem perceber que você acaba vivendo num piloto automático. E talvez você esteja pensando, mas eu trabalho demais, eu trabalho muito. Eu acredito em você. Existem milhões de brasileiros que trabalham duro todos os dias. O problema não é trabalhar. O problema é quando todo o seu esforço serve apenas para você sobreviver ao mês seguinte, sem construir uma vida para o seu futuro. É como você correr em uma esteira. Você faz muito esforço, mas sempre continua no mesmo lugar. E existe um comportamento que alimenta ainda mais esse ciclo, a procrastinação. Porque muita gente acredita que procrastinar é apenas adiar algumas tarefas. Mas ela é muito mais perigosa do que isso. Porque a procrastinação adia decisões que poderiam mudar completamente a sua vida. Você adia começar um curso, adia aprender uma profissão nova, abrir um negócio pequeno, você adia estudar novas habilidades que valorizem ainda mais a sua condição financeira, adia investir, adia criar um conteúdo, mandar um currículo, pedir um aumento. Você adia tudo. E quando você adia o tempo todo, o tempo ele não espera. O ano passa muito rápido e a gente sabe bem como é isso. Agora imagina você fazer isso durante 5 anos, ou 10, ou 15. E é por isso que a pobreza muitas das vezes não acontece de uma vez só. Ela acontece lentamente. Enquanto você acredita que ainda há muito tempo. O tempo está passando. Eu vou te dar um exemplo. Imagina 2 pessoas que terminam o ensino médio na mesma época. As 2 começam a ganhar praticamente o mesmo dinheiro, o mesmo salário. A primeira chega em casa todos os dias, apenas consumindo conteúdos aleatórios. E a segunda descansa, mas reserva 40 minutos do seu tempo para aprender uma habilidade nova, que valorize ela no mercado. No primeiro mês, a diferença entre essas 2 pessoas é quase nenhuma. No segundo também. Mas depois de alguns anos, uma delas acumula centenas de horas de aprendizado e a outra acumula centenas de horas de entretenimento. Percebe como pequenas escolhas criam grandes diferenciais? Não existe nada de errado em assistir filme ou jogar um videogame e descansar. Descansar faz parte da vida. O problema começa quando o entretenimento ocupa um espaço que deveria ser da evolução para você. Hoje nós temos acesso a uma quantidade de conhecimento que nossos pais ou avós nunca, jamais imaginavam que conseguiriam ter, que pudessem viver. Porque nós conseguimos aprender uma profissão inteira apenas utilizando o celular. Existem cursos gratuitos, aulas grátis, livros digitais, ferramentas de inteligência artificial, conteúdo produzido por especialistas. Nunca foi tão fácil aprender algo novo, mas também nunca foi tão fácil se distrair. Porque ao mesmo tempo que o celular ele pode te ensinar muito, pode te ensinar uma profissão, ele também pode consumir 4 ou 5 horas do seu dia sem sequer que você perceba.
E essa é uma das maiores armadilhas da nossa geração. Confundimos consumir informação com evoluir. Assistimos dezenas de vídeos sobre dinheiro, mas nunca montamos um orçamento para nós mesmos. Assistimos vídeos diariamente sobre empreendedorismo, mas nunca vendemos nada. Assistimos vídeos sobre investimento, mas nunca investimos nem R$ 50 do que ganhamos. Conhecimento sem ação continua produzindo o mesmo resultado. E eu precisei aprender isso na marra, na prática. Porque durante muito tempo, eu também consumia muito mais do que eu executava. Eu fazia planos, eu criava lista, pesquisava, assistia vídeo, esperava o momento ideal para começar. Até perceber que o momento ideal, ele nunca vai chegar para você. Você tem que ir atrás dele. E foi quando eu comecei a entender que a evolução financeira, ela não depende apenas do quanto você ganha. Depende de quanto você consegue transformar o seu conhecimento em ação. E existe outro comportamento que mantém muita gente presa: o consumo impulsivo das coisas. Você já percebeu como é fácil justificar uma compra? Eu mereço. Eu trabalho muito para isso. É só uma parcela. Depois eu vejo como eu pago. Parece pouco, né? Mas quando esse pensamento vira uma rotina, ele começa a controlar a sua vida financeira. Ele deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a ser uma extensão do seu salário. Quando o seu salário entra, boa parte dele já está comprometido. E a sensação é de que você trabalha apenas para pagar conta. Não sobra dinheiro para nada, para investir. Não sobra nada para aprender, para criar oportunidades. É um ciclo. E ciclos só mudam quando alguém decide interrompê-los. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você investiu o seu dinheiro em uma habilidade que pode aumentar a sua renda? Eu não estou falando de você comprar mais um curso que te deixa parado. Eu estou falando de estudar, praticar, aprender, tentar melhorar. Todos podem mudar completamente a direção da sua vida quando você permanece tempo suficiente no que você escolher investir o seu dinheiro. E existe um erro que atrasa muitos dos seus próprios resultados. Eu acreditava que eu precisava me sentir preparada para começar algo. E hoje eu penso exatamente o contrário. É o começo que prepara você. Você aprende fazendo, você melhora praticando e você cresce errando. E talvez esse seja o maior contraste entre permanecer preso e quem consegue evoluir. Não é inteligência, talento ou sorte. É a disposição para agir antes mesmo de se sentir pronto. É a disposição para saber lidar com o erro. Porque enquanto muita gente continua esperando o momento perfeito, o momento ideal, outras pessoas estão construindo experiência. E a experiência vale muito mais do que intenção. Agora eu quero que você faça uma reflexão comigo. Imagina que durante os próximos 5 anos você continua vivendo exatamente como você vive hoje. Os mesmos hábitos, as mesmas decisões, a mesma rotina. Você acredita que a sua vida financeira seria diferente do que é hoje? Provavelmente não, né? Agora imagina o contrário. Você vai decidir estudar hoje. 1 hora por dia você vai ler um livro. E ao longo de um ano você vai aprender novas habilidades que vão valorizar você no mercado. Você vai controlar melhor os seus gastos. Pare de odiar as decisões importantes. E daqui a 5 anos, será que você continuaria exatamente no mesmo lugar agindo dessa forma?